No vídeo anterior a gente comentou sobre o Sincerão e o começo da treta, que foi aí uma treta generalizada na casa, né, Voz do A Além? gente ontem demorou até a dormir, porque ficou acelerado. Exatamente. Com quebra-pau, não queria parar de ver, né? E aí o que acontece é que agora a gente vai trazer detalhes dessas brigas que aconteceram. Vamos falar também depois da briga, o que reverberou dentro da casa. Sim. Possíveis alianças quebradas. Sim. Outras pessoas se movimentando até no intuito de fazer os outros ficarem bravos e até possíveis agressões. Sim, e tudo mais. Teve muita coisa. Então, se você gosta de Big Brother Brasil, gosta de reality, de fofoquinha, meu nome é Filipinho. E eu sou a Voz do Além. Fica aqui com a gente, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. A gente tá rumo ao 100k. Rumo ao 100k. Contamos com a ajuda de vocês pra compartilhar o máximo pras pessoas que vocês conhecem pelo WhatsApp, pelo Facebook, sim, pelo Instagram. Aquele grupo de amigos tem. Exatamente. Vamos falar então sobre o que aconteceu. Logo após que o Sincerão acaba, lá dentro da casa a gente já tinha visto durante o intervalo a Yasmin, a Leide, meio que interrogando ali Matheus e Beatriz sobre eles não se posicionarem em relação à postura do Davi. Durante o intervalo do programa, né? Principalmente porque o Davi falou que a Yasmin tinha um jogo inútil e ontem no Sincerão ele repete essa palavra, sim, né? Só que ele deixa a palavra isolada, né? Ele não fala jogador inútil, ele fala só inútil. Inútil no dia de ontem. Mas dentro do contexto a gente também entende que era isso que ele tava falando, porque ele explica muito desde o paredão, que ele tava falando sobre o jogo, sobre ela dentro do jogo, e que é uma palavra aí que inclusive a Bia mesmo fala que o Tadeu já trouxe dentro do jogo. Sim. Então é uma palavra que já foi utilizada no Sincerão. Exato. E aí o Matheus eles saem pra parte da parte externa, onde aconteceu ali inclusive o Sincerão, e na hora que eles saem, a Yasmin continua indagando o Matheus sobre a postura dele em relação ao Davi. E aí o Matheus fala o seguinte: se pisar no meu calo, aí sim, o Davi é o Davi. Se tiver alguma coisa pra falar, decidam com ele. Eu canso de falar desde o início, desde que comecei a me aproximar dele. Eu falo que não acho legal o que está fazendo, só que eu não vou estar brigando. Outra coisa, já falaram pra mim até questão de voto, de estar mais próximo dele, que vou votar. Aí a Yasmin diz: pra mim, quem passa a mão na cabeça dele, eu vou votar. Porque eu acho que a falta de respeito dele vai além de tudo. Quem acha que é o jeitinho dele, quem acha que é ele fazer isso porque não é o próprio, a pimenta. Aí ela fala... Não é o próprio um palavrão, seu. É uma coisa muito seletiva, é um jogo sujo pra mais palavrão. Aí, na hora que ela fala isso, de alguma forma o Davi tenta entrar na conversa, ela fala: eu não tô falando com você, garoto, fica na tua, inútil. Então a Yasmin também usa a palavra inútil, e é o que a gente comentou no outro vídeo. A confusão aconteceu de uma maneira tão... A Fazenda, com tantos palavrões, tantas palavras problemáticas, tantas coisas, que chegou um momento que não dá quase nenhum pra quem... A Yasmin não é mais régua, não é mais régua. Esse assunto de, me chamou de inútil, palavra mais forte, não, acabou. Mas teve gente que usou palavras muito mais fortes. Sim, né? Com certeza. O que a gente tá falando é que o inútil, que era então a palavra aí que tinha ofendido, ficou muito pequena perto de outras coisas que foram faladas, porque né? antes ainda tinha uma coisa de, pra mim, inútil é uma significa... palavra forte. Aí a outra pessoa falava, não, pra mim inútil não tem nada a ver. Então ia muito mais de um senso do que a pessoa achava sobre a palavra, entendeu? A partir do momento dessa discussão, já tem palavras que de alguma forma tem um senso comum. Todo mundo já entende o que significa, sem ser uma coisa relacionada a, eu penso que é isso, eu fui dessa forma, né? Variadas interpretações, exatamente. Né? Aí o Davi vira pra Yasmin e fala: pra mim você não serve pra nada aqui dentro do jogo. Aí ela fala: não, quem é que mandou a própria amiga pro paredão ontem porque não soube contar voto? Você. Falando referente a Alane, né? Que a Alane ficou a um voto na frente do MC Bin. E aí o Davi fala: eu não soube contar voto não, porque eu queria puxar você mesmo. Aí a Yasmin fala: meu amorzinho, não fui eu. Você acabou mandando sua aliada, sua amiga pro paredão. Aí ele vai e fala o seguinte... Ele vai e joga à tona uma conversa que tinha sido falada pela Alane dentro do quarto fada, que a Leide tinha votado no MC Bin, e aí tinha uma suspeita de que talvez a Yasmin também tivesse votado, mas era só uma suspeita. A Alane, que antes do programa começar, fala pro Davi pra ele não usar isso no Sincerão, porque a Leide poderia ficar com raiva. Inclusive a Alane chega até a Leide, conta que ela disse pro Davi, a Leide fica brava porque ela não tem um jogo com o Davi aí, mas a
Alane pede, por favor, Davi, não fala isso no Sincerão, não joga esse assunto, isso vai me prejudicar, eu tô no paredão. E aí o Davi jogou no Sincerão, né? Mas jogou na roda. Jogou 2 minutos depois do Sincerão. É. Aí o Davi vira e fala, você queria mandar o Bim. Aí a Yasmin fala, óbvio que não. Aí o Davi diz, parecia que você queria mandar o Bim. Aí ela, oi, por que eu vou querer mandar o Bim? Aí o Davi fala, deixa quieto, é melhor você ficar calada. Aí ela fala, é melhor eu ficar calada? É melhor você ficar calado. E aí, quando essa confusão começa, a própria Yasmin, ela olha pra Lady sem entender o que tá acontecendo sobre essa questão do Bim. E ela olha e fala pra Lady, tipo assim, tem a ver com o que você tava falando, com o desentendimento que você teve com a Alane mais cedo, com a Beatriz, eu não tô entendendo. Aí a Yasmin fala justamente isso. Eu não tô entendendo o que eu tenho a ver com o Bim, se eu não votei nele. Eu não queria te mandar pro paredão, eu não votei no Bim. Diz a Yasmin aí, enquanto tá discutindo com o Davi. E aí o que acontece foi essa conversa, justamente em que o Davi ouve que a Lady votou no Bim, mas que ele suspeita que a Yasmin também votou. E aí ele joga isso no ventilador. E aí a treta começa a ficar maior ainda, porque a Lady entra no meio do negócio. Lady, tudo que ela queria. Que a gente sabe que era o sonho dela ser envolvida em alguma treta. Quando o nome dela é citado, eu acho que ela quase solta foguete. Ela ama entrar nessa treta. E ela entra num gabarito assim de estou arrasando, sabe? Estou abalando. Ela entra num lugar que parece que, assim, ficou muito maior o negócio. Parece que era sobre ela. Ela toma uma pose de liderança que eu acho que aqui fora, ela deve achar que aqui fora ela tá tipo, a gente tá tipo, caraca, a Lady pegando o grupo dos injustiçados e botando eles pra cima, sabe? Exatamente. Justiceira. E aí ela olha e fala assim, a Lady, eu armei pra botar o Bim no paredão, você tá pé da vida ou com ciúme porque eu quero defender a Bia e a Alane? Aí o Davi diz, por que você não fala que queria colocar o Bim no paredão? Aí a Lady diz, eu queria botar o Bim, eu queria defender as minhas amigas, eu não queria que a Yasmin e nem a Alane fosse. E aí ela olha pra Alane nessa hora e fala, tá vendo? Tá vendo o que aconteceu? Meio que fica nesse lugar de tá vendo o que o Davi fez sobre o que eu te falei? Falo com vocês, exatamente. E aí, gente, a treta começa a ficar muito grande, no sentido de vários palavrões. O Davi chama a Lady de cobra. Depois ele olha pra Yasmin e fala, você é cobra inútil. Aí a Yasmin fala, inútil é o teu. Aí o Davi fala, olha o respeito. Aí Yasmin diz, respeito, cala sua boca. Eu votei na Alane, não no Bim. Aí a Lady diz, a aliança aqui da gente acabou, tá bom? Quando ela olha pra Beatriz e pra Alane. Então a Lady meio que deixa claro pra Beatriz e pra Alane que por conta dessa fofoca, ela não vai mais falar nada com elas de jogo. Rasgou o contrato, exatamente. E aí continua. O Davi chama de cobra inútil. Lembra a Yasmin que ela não faz nada na casa. A Yasmin fala, cobra o teu. O Davi fica repetindo, cobra, 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 inútil. E aí Yasmin fica repetindo, teu. Aí a Yasmin olha pra ele e fala, cê é psicopata? Cê tá bem? E aí a Lady vai e comenta que ele fala sobre as coisas que... O Davi fala que as coisas que ele faz na casa pra ele jogar na cara depois. E aí na hora que eles estão discutindo aí, falando várias coisas, a Lady começa a se aproximar do Davi. Ela se aproxima muito, muito próxima do Davi, que deixa eu até passar uma foto pra mostrar pra vocês, ó. Ela se aproxima muito, 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 que chega um ponto que o Matheus, inclusive, entra no meio pra poder meio que apartar, né, de fazer um bloqueio ali. E a Lady, ela dá uns tapas nas costas do Matheus, tipo assim, falando assim, ó, pode sair daí que eu não vou fazer nada, não. E isso gerou muita repercussão na internet de algumas pessoas comentando que isso era uma agressão. Dentro do contexto, gente, porque o que vai acontecer a partir de agora? A gente sabe que tem torcidas muito acalorosas, mas qualquer coisa as pessoas vão levar pra esse lado. Vamos sair daí também, né, porque, gente? Ó, chegou uma fase ali do Big Brother que a gente... As pessoas já não estavam mais vendo a situação em si. Estavam se apegando à palavra. Aí agora vão se apegar a qualquer encostadinha que der. Vamos parar. Inclusive, vamos parar também. O próprio Big Boss vai falar sobre isso depois. A gente vai comentar aqui. E ele vai falar sobre também essas possibilidades de agressão ou não. Que tem um contexto e uma relação com quem a pessoa tá fazendo. Porque se a pessoa é amiga da outra e dá um tapinha assim, talvez eles vão levar de uma forma. Quantas vezes Beatriz já chegou na cara dos outros
ontem fez assim, de brincadeira, não é? Exatamente. Então tem todo um contexto. Mas aí a internet falou bastante sobre isso. Se eu não me engano, foi sobre esse momento. Eu não vi um outro momento. Se tiver tido um outro momento, vocês deixem aí no comentário também, fazendo um favor. E aí, o que acontece? Quando a Lady chega muito próxima do Davi, o Davi fala assim, que isso, quer me beijar? Porque ela tá chegando muito próximo do rosto dele, né? Aí, acontece aí que a Yasmin fala, ele é um monstro, teu bosta, arrombado, vira uma confusão danada. E aí, a própria Giovanna, ela também, quando ela vê que o Davi fala assim, o que foi? Tá querendo me beijar? A Giovanna já leva pra um outro lugar. Olha. Porque o Davi tá falando sobre a proximidade da Lady em relação a ele. A Giovanna leva pra um outro lugar. E tava sendo debochado, né? Inclusive, depois, num outro momento, Giovanna ainda fala assim, se fosse comigo, ele ia tomar uma na boca. Eu fiquei muito nervosa. Se fosse comigo, eu teria sido expulsa. Isso eu não aceito. Assediador do... E faz um xingamento. Então você vê que as pessoas começam a levar as coisas pra lugares que às vezes nem tem a ver com o contexto. Sim, enquanto também são proferidas palavras muito pesadas relacionadas às outras pessoas. E aí, o que acontece é que você vê também a Beatriz e a Isabelle tentando falar pro Davi se acalmar, pro Davi, vai Davi, para. Isso eu tenho que falar que eu fiquei assim, cara, não é possível. Sabe por quê? Porque eu entendo que o Davi, e até concordo quando as pessoas falam que ele se altera em certos momentos, que eu também acho que ele é muito explosivo. Em certos momentos eu acho que... na minha opinião, eu acho que eu, ali dentro do programa, seria menos, entendeu? Do que ele. Eu entendo que ele não sou eu, então ele vai agir da maneira como ele age. Só que ontem, ele tava até, pelo embate, eu senti ele até meio controlado, entendeu? Eu senti que ele não tava, tipo, subindo o tanto que ele subiria se fosse numa outra situação, sabe? E aí, tinha horas que ele literalmente não estava fazendo nada e chegava a Isabelle pra ele e a Beatriz, as duas. Ficava, calma, você tá instigando. Para, vai lá pra dentro. Não, dá licença, E aí você via uma grande parte das pessoas, principalmente a Yasmin e a Lady e a Giovanna, falando várias coisas pro Davi. Tem uma hora que ele senta ali na área externa, a Lady vai com a mão pra trás e fica falando com ele. E aí, lá, a Isabelle, ela fica, Davi, vai pra dentro, você tá instigando, para com isso. Essa parte aí ilustra muito bem o que eu tô falando, porque a menina esculachando o Davi ali e a Isabelle falando pro Davi se acalmar. Pro Davi parar. E aí o que acontece é que assim, o Davi poderia ter entrado pra acabar com o Zane? Poderia, mas por que os outros não entraram? Entende? Exatamente. É nesse sentido. E a briga começa, assim, tem uma coisa aí que eu acho que o Davi não fez legal e não tem como falar, na minha opinião, que foi. O quê? Que é ele expor o que a Alane contou pra ele e pedir segredo. Claro, isso eu acho assim. Claro. A briga ia acontecer independente dele ter levado essa informação ou não. Sim. Porque começa com a Yasmin colocando o Matheus contra a parede. Depois o Davi tenta entrar na situação, ela já começa chamando ele de inútil, ele falando que ela não faz nada na casa. Então a briga já ia começar a partir disso, né? Talvez a Lady não fosse entrar na briga. Ela ia entrar, que a gente sabe que ela ia entrar defendendo a Yasmin, mas talvez a briga não fosse pro lugar do voto, do BIM e tudo mais, se o Davi não tivesse levado essa informação, que é uma informação que a Alane tinha pedido segredo pra ele. Eu sei que algumas pessoas vão falar assim, mas a Beatriz já falou em outro momento sobre o que era o Big Fone pra Isabelle e pra Alane sem o Davi saber. Elas também já falaram coisas. Mas aí eu também não acho que uma coisa vai justificando a outra, né? Se for disso, você vai... mas lá no BBB 21 fizeram isso. Então eu acho que especificamente sobre essa situação, o Davi poderia ter guardado essa informação. Poderia, sabe? Claro. Então eu acho que isso é um ponto. Agora, você vê a casa toda... Poderia, principalmente porque foi pedido pra ele guardar a informação. Sim, exatamente. Né? Mas você vê a casa toda, de alguma forma, quem não tá de braço cruzado, tipo o Michel assistindo ali, e a gente também tava assistindo aqui fora, tá o tempo todo ou xingando o Davi, ou falando coisas pra ele, ou pedindo pra ele acalmar e ele parar de instigar, que é o caso da Isabelle. Aí a gente tem que voltar lá no BIM, lá no Sincerão, colocando o Davi como protagonista. Você lembra que... Quando acaba o Sincerão, né? Isso,
o Bin não participou do Sincerão, mas ontem, pra quem viu, a dinâmica foi pra você citar o papel de cada um dentro do elenco de um filme, né? Sim. E o Bin tava comentando depois que ele colocaria o Davi como protagonista. Justamente porque é isso daí, ó. Sim. Tá vendo como é que movimenta o negócio? E aí, gente, é o seguinte também. Eu sei que o que acontece, assim, quando a gente começa a acompanhar o BBB, você vê alguma briga, geralmente você vai pegar o recorte pra tentar entender quem tá certo ou quem tá errado ali. Quando se passam quase 60 dias e você vê uma briga, você já tem um histórico dos participantes. Sim. Você já consegue entender como cada um se comportou durante o programa, qual é a linha de narrativa de cada um. Quem tá querendo causar, quem não. Então assim, é óbvio que, por exemplo, a gente comenta aqui que a gente não tem participantes favoritos, assim, no sentido de gostar, querer que alguém ganhe. E eu acho que eu vou terminar esse Big Brother sem ter favorito. Eu também, mas eu tenho os meus ranços, porque não tem como assistir esse Big Brother sem ranço. E a Lady é um ranço pra mim. A Lady é um ranço pra mim. Eu não diria que é um... Eu não porque consigo você é parente. Não, você é parente dela. Porque você é parente dela. Eu não consigo ter ranço da Lady. Eu reconheço que ela é toda errada. Eu tenho. Mas o ranço, sabe de quem que eu tenho ranço? Giovana. Da Giovana. Também tenho ranço da Giovana. Da Giovana eu tenho ranço. Porque... Mas aí eu não sei porquê. Eu tenho que levar pra terapia. Mas você não sabe? Eu te dou milhões de motivos aqui pra você levar pra sua terapeuta. Porque assim, gente, tem uma... É isso. Eu acho assim, eu sei quem é protagonista no jogo, não tenho o meu favorito ou favorita, mas tenho os meus ranços. E outra pessoa que tá começando a acumular um ranço pra mim, que é uma pessoa que até então eu gostava muito, é a Isabelle. Porque chega um momento do jogo em que não dá pra entender o que ela tá fazendo e dá pra duvidar sobre o que ela está fazendo. Não, pra mim é isso daí. Essa que é uma questão. Que ela tá fazendo. E eu não tô nem falando sobre outro reality que ela participou, porque eu sei sobre as fofocas, mas eu nem fui a fundo pra saber, porque eu falei assim, não, eu vou olhar pra esse jogo. Sim. Não vou deixar algumas coisas de fora tentarem me interferir. Apesar de ser muito difícil, porque a gente vai recebendo informação. Outro dia até apareceu um podcast dela, um vídeo, e eu falei, não vou assistir não, porque eu não quero ter a impressão dela de fora, entendeu? Só que o negócio que eu acho muito ruim da Isabelle, que me faz duvidar dela, é que eu acho que ela não se posiciona pra, às vezes, ajudar o Davi. Eu acho que ela faz, inclusive, o contrário. Não que eu quero que ela se posicione a favor dela, ela se posiciona a favor de quem ela quiser. Até porque ela pode pensar o que ela quiser dentro da briga. Ela não precisa concordar com ele. Só que acontece que sempre quando ela se posiciona, é contra ele. Sim. Entendeu? Quando são outras pessoas, ela não entra no meio. Quando é briga dele com outras pessoas, ela sempre fica querendo colocar como se ele fosse o provocador. Eu não sei se ela faz isso de uma maneira consciente ou inconsciente. No começo do programa, a gente até via ela ouvindo as pessoas falando mal dele e no final ela falando, eu não concordo, eu vejo de outra forma, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Não concordando com as pessoas. Mas de um tempo pra cá, eles têm se distanciado bastante em relação a não só o jogo, mas a postura de cada um. Sim. E é isso que eu tô falando, eu super entendo a Isabelle não ter que concordar com tudo que o Davi faz. Eu não concordo nem com tudo que eu faço. Exatamente. Assim como os fadas também fazem isso, né? Só que eu acho que é a maneira como ela se porta diante dos outros, principalmente, dá essa impressão de que ela quer mostrar pras pessoas na casa que ela não tá concordando com ele e ao mesmo tempo que ela fica do lado dele, sabe? Essa questão assim. Então, pra mim tem uma seletividade muito grande aí que ela não quer assumir. Sim. Ela não quer assumir que às vezes ela é muito seletiva. Sim, pode ser. E aí, é claro que toda essa confusão vai reverberar aí pela casa. Tem uma hora que o Davi, ele olha pra Lady e fala pra câmera assim, aqui ó, ela tá dando um show, ó, filma ela aqui. E aí o próprio Big Boss vem numa voz aí, a voz do Big Boss, e fala pra ele parar de ficar falando pra câmera filmar. Falar do trabalho deles lá. E aí a Lady até fala, ai, bem feito, filho da... É porque eu acho que isso é uma regra agora. Eu vi alguém falar que você não pode citar, você não pode falar direto com a câmera, nem citar, produção, a direção, pra eles fazerem alguma coisa. Se não quebra uma quarta parede aí, né? Parece que a pessoa tá se comunicando, é uma coisa que eles não gostam que a gente veja nem que eles façam, eu entendo que é uma provocação dele. Tipo assim, ela tá querendo aparecer aqui. Mas se pega alguma regra, exatamente. Tem que expor mesmo. A Lady, em determinado momento aí, falou que ia jogar as coisas do Davi na piscina. Inclusive, ela falou que queria ver o que ele ia fazer se eu jogasse tudo na piscina. A Yasmin falou pros aliados dela mais tarde, ela
Ela pediu pra eles colocarem ela no paredão. Se o Davi voltar, ela quer ir pro paredão. Porque diz ela que então o jogo não é pra ela. A Yasmin chamou a Alane aí num outro momento de manipuladora, de falsa, de interesseira. Chamou o Davi de psicopata lá de novo. E a Yasmin também falou que deu palco pro Davi hoje, que não era pra ter feito isso. Numa conversa que ela tem na área externa com os aliados. E aí o Lucas fala pra ela, não, nós não demos palco não, porque ele ultrapassou a linha do respeito e tudo mais. Então fica muito em relação a isso, sabe? Essa conversa, essa briga. Chega um momento até que o próprio Matheus, que tava ali tentando apaziguar as coisas, ele tem um estranhamento tanto com o Davi como com as outras pessoas. Ele meio que explode. Eu acho que ele tava querendo desabafar, entendeu? Ele não tava querendo atacar ninguém. Mas o desabafo dele foi num tom de ataque, parece. Ele fala assim, não falaram que eu não grito? Eu vou gritar agora. Eu fiquei muito tempo achando que eu não conseguia dar uma vida melhor pra minha família. Agora eu quero ver quem vai me julgar, quem vai me chamar de planta. E aí o Davi meio que fala, você tá falando isso pra mim? Fala pra eles. Aí o Matheus fala, eu quero ficar sozinho. Meio que o Matheus, assim, dá pra entender porque ele tá sendo muito encurralado, né? Sim. As pessoas estão colocando ele contra a parede na posição que ele tem de amizade com o Davi. Meio que ele explode, porque ele tá tentando falar que ele é ele e que ele fala com o Davi, mas num outro momento. Matheus, que é uma pessoa, eu tava até comentando com Voz do Além, que eu acho que se fosse um BBB 8, um BBB 9, o Matheus tinha muita chance de ganhar. Eu tava pensando nisso. Quando aconteceu essa cena aí, eu falei, gente, se fosse BBB 12, ele tinha ganhado o Big Brother aí, ó. Porque nessa fala. Era um outro tipo de jogo. Nós, telespectadores, tínhamos um outro olhar pro jogo, né? O jogo, a edição também contava um jogo numa história, numa dramaturgia maior. Agora é muito mais sobre jogabilidade do que sobre convivência, né? É uma coisa engraçada que você vê no passar dos anos, são 24 temporadas pra provar isso, que o BBB ele não se repete. A história é muito diferente. Por exemplo, talvez Giovanna e Lady, talvez, estavam embebidas de tipo assim, estamos levantando várias pautas igual lá no BBB 21, sendo que não, sabe? Agora a história é completamente diferente. Mesmo que você acredite que você tá levantando tal, não sei o que, não sei o que lá, as circunstâncias são diferentes. Não dá pra você pegar isso. O discurso do Matheus não cabe mais. Se fosse 10 anos atrás, ele tava ganhando vários Big Brothers. Hoje em dia, não é mais isso. Eu não sei se só tem a influência de rede social, mas eu acho que a sociedade já é outra, sabe? O papo já é outro. Essa coisa do, eu quero a treta, eu quero o entretenimento, já tá em outro lugar, sabe? Eu acho que até o mote pode repetir. O mote da edição, tipo, o injustiçado, o excluído, a excluída. Porque são personagens fixos, só que né? a história realmente não se repete. Não se repete. E aí você vê uma pessoa como o Matheus, que como eu já falei aqui, eu acho que deve ser uma pessoa incrível de conviver. Ele parece ser muito legal, muito empático, uma pessoa que escuta o outro, que dá a sua opinião de uma forma respeitosa. Acho que nada disso invalida a pessoa que ele é. Mas quando você olha pro jogo, né, dentro do que a gente tá falando no jogo de hoje, é uma coisa muito assim de... A gente acaba olhando e vendo que falta uma posição, né? Um posicionamento ali. E é triste ver isso, porque como eu disse, num jogo anterior, numa edição anterior, ou edições anteriores, ele ganharia. É porque falta um posicionamento e nas circunstâncias do que tá acontecendo. Sim. Porque talvez, se não tivesse acontecendo isso tudo, ele podia ganhar. Podia. E aí você vê, assim, porque eu também vejo que gente que fala assim, mas aí ele não pode jogar, o jogo dele é limpo, o jogo dele é um jogo de caráter. Não que ele não possa jogar, mas eu também acho que existe muito de você acompanhar o programa, saber como o programa vai evoluindo, né, no sentido de transformação, e ver se você se identifica naquele momento ou não. Por exemplo, eu, Felipe, talvez eu não me inscreveria pro BBB de agora, porque eu sei que é um BBB diferente, ele tem muito mais embate, as pessoas aqui fora querem ver o entretenimento. Por exemplo, eu já fui, quando eu morava ainda em Patinga, lá no interior de Minas, eu já fui chamado pra política. A política é uma coisa que poderia me dar status social, poderia me dar vários dinheiros, mas não combina comigo, porque eu sei que eu ia ter que corromper algumas coisas pra poder entrar nesse jogo. Então quando você olha, jogo, que né? é um jogo, quando você olha pro BBB, vocês estão entendendo a comparação que eu tô, a analogia que eu tô fazendo, né, gente? Tô entendendo. Você olha pro BBB, você sabe que ali dentro você vai ter que fazer fofoca, você vai ter que ser falso em algum momento, você vai ter que fazer VT, você vai ter que ficar chorando pra... Sabe? Você entende o que eu tô falando? Assim como você sabe que se você tiver que entrar no limite, uma hora você vai ter que comer olho de cabra. Exatamente. Mas eu não gosto. Ué, então não vai ganhar a prova. Ou então não se inscreve, é meio que isso. E aí a Alane começa a chorar, o Matheus vai pra perto da Alane, a Alane muito preocupada com o que o Brasil tá vendo, a Alane que é essa pessoa que é muito preocupada com a aprovação
das pessoas, né? Preocupada com o que o Brasil tá vendo em relação a ela ter traído a Lady e ao mesmo tempo preocupada com a amizade dela com a Lady. E aí a Alane fala assim, a Lady falou que no calor do momento o Davi não ia se segurar e realmente foi o que aconteceu. Aí o Matheus diz, eu falei pra ele não falar, não fala, foi sacanagem. E aí ela fala, eu não quero falar mal dele, mas tem coisa que não dá. Se eu sair por causa disso, vou ficar muito chateada porque eu já perdi a amizade da Lady. E aí o Matheus diz que o Davi pensou no próprio umbigo. Então você vê aí que as pessoas já estão conversando sobre isso, inclusive pessoas que são aliadas do Davi agora no grupo Fada, mas né? o que eu acho muito engraçado, essa altura do campeonato, a Alane ficar tão abalada assim com perder Lady. Mas é porque você percebe que no discurso dela é sobre ela perder a Lady, sobre o que as pessoas também vão pensar. A Alane sempre quando ela vai pro paredão, ela entra num lugar muito de... que é uma linha tênue entre... é uma mistura, não é uma linha tênue. Porque a gente fala muito sobre isso, né? A pessoa não é uma coisa só. Ela não é 100% boa nem 100% má. Mas a Alane entra num lugar de uma aprovação, que tem a ver com a história dela. Ela já comentou isso sobre o balé, sobre uma exigência, uma pressão das pessoas, concursos de beleza que ela já participou, a vida de atriz que é uma vida muito concorrida. Então já tem essa questão da aprovação, que ela já carrega com ela, com uma questão aí também de um VT, que a gente sabe que a Alane também, ela entra nesse lugar do choro, e isso é sempre próximo quando ela tá no paredão. Sim. Então é uma mistura de coisas que fazem ela ficar se questionando aí, verdade. né? Depois a gente vê o Davi, a Beatriz e também a Isabelle no quarto Fada. E aí começa uma discussão sobre a questão de o Davi ter falado ou não, se foi legal ou não. E a Beatriz fala pra ele que ele não devia ter falado ali naquele momento, que era uma coisa que era pra ter guardado, era sobre o jogo, mas não era pra ter falado. Aí o lance lá do Bin, né? O lance do voto do Bin. E aí o Davi fala que ele falou pra Alane que ele não ia falar no Sincerão. Aí as meninas falaram, mas hoje é o Sincerão ainda, né? Então tá acontecendo. Não dá muito pra poder falar dessa forma. Aí o Davi vai e fala assim, vocês querem me colocar na cruz agora. Vocês querem dizer que eu tô errado. Até a Isabelle tá dizendo que eu tava xingando e tal. E aí ele começa a falar também sobre as palavras que as pessoas ficam em cima da palavra inútil e tudo mais. Aí a Isabelle fala assim, não, Davi, se fosse eu... Aí a Beatriz fala, ela quis dizer a palavra que foi pesada. A Isabelle trazendo essa questão da palavra inútil ainda. A Isabelle que ouviu as pessoas lá fora chamarem ele de monstro. Sim, você entende? Que não dá pra entender. Não dá pra entender. O que acontece, gente, mais uma vez, é que a gente vê na minha opinião, né? Uma questão errada do Davi de ter falado o negócio do voto. Só que as outras questões acabam abafando isso. Porque você não consegue entender. Tipo assim, Isabelle, você é amiga dele. Você ouviu as pessoas falando tudo que elas falaram pra ele lá fora. E você ainda tá se apegada à palavra inútil. Exatamente. E não repreende de tipo assim, gente, não é por aí não. Nem que ela entendendo. Chegasse pra Lady e falasse, Lady, calma aí. Não. Não usa essa palavra não. Alguma coisa assim? Sim. Tipo o que a Denisiane fazia quando a Fernanda discutiu com a Alane. E a Fernanda falou, vai costurar o CU, que não sei o quê. Aí a Denisiane foi se meter. Não, Fernanda. Não, aí você já passa de um ponto, sabe? A Isabelle não tem nem esse ato que eu acho, dentro de uma amizade, eu acho esse ato mínimo. Sabe? Que é você pelo menos tentar manter a ordem da situação. Sim. E, gente, claro que a gente tá trazendo os pontos principais. Foi muita gritaria, muita confusão. Pode ser que aí no meio a Isabelle tenha falado, não fala, Yasmin, mas não é uma coisa que apareceu tão forte assim. Eu não lembro de ter visto. Dentro das outras coisas que foram citadas. E aí a Beatriz fala, ela quis dizer a palavra que foi pesada. Aí o Davi diz, eu tava falando inútil. Inútil não é xingar. Aí a Isabelle fala, Davi, se a minha mãe está em algum lugar e alguém diz que ela é inútil, pra mim é um xingamento. Aí o Davi fala, você tem como respeitar? Deixa eu só terminar de falar. Eu estava falando pra pessoa que ela é inútil. Eu tô usando uma palavra do jogo. E a pessoa tá mandando eu tomar no... Quer dizer, qual é o pesado aí? Então ele coloca as outras palavras aí num peso pra Isabelle. Já que é pra colocar em balança, vamos balancear. Aí a Isabelle fala assim, eu não me igualo a ninguém, eu sei o que eu falo. Querendo dizer pro Davi que ele não precisava responder à altura alguma coisa que foi dita pra ele. Mas a gente também sabe que numa discussão, o calor ali, a flor da pele, você vai falar. Aí o Davi diz assim, é que você joga com o coração, Isabelle, eu jogo com a razão. Eu sou razão, meu jeito de jogar. Aí a Isabelle fala assim, não me venha querer falar que eu estou
estou contra você. E o Davi diz, não estou falando que você está... Ele fala uma coisa muito interessante. Eu não estou falando que você está contra mim. Eu estou falando que você está querendo defender todo mundo. E aí ele cita as pessoas. Aí a Isabelle fala assim pra ele, você tá falando isso de mim? Aí a Beatriz diz, ela está te aconselhando, Davi. Mas assim, dentro do contexto, são tantas camadas, mas eu acho que a Isabelle se apega tanto a essa palavra inútil. Sim. Ela tá contando... Gente, eu entendo. Eu sei que pra algumas pessoas, todos nós, cada um vai ter um significante da palavra, né? Sim. Existe um significado, que é o que tá no dicionário, existe o significante, que é como cada um lida com aquilo. Às vezes, por exemplo, durante a minha infância, eu nasci numa cidade no interior de Minas, muito conservadora, tradicional. Lá eu não falava palavrão. Quando eu saí da casa dos meus pais e eu fui pro Rio de Janeiro, eu ouvia muito palavrão. Aquilo, eu ficava assim, gente, o pessoal... Até eu entender que as pessoas utilizam isso de uma outra forma. E tem aquelas particularidades também que, por exemplo, quando eu tava perto da minha avó, ou mesmo quando eu tava longe dela, eu jamais usava a palavra desgraça. Porque pra sua era avó uma era palavra pesada. que não podia ser falada. Você podia xingar, você podia falar. Agora você falar desgraça dentro de casa era uma palavra que ela não admitia, entendeu? Então tem um certo peso e uma certa moralidade pra cada coisa, né? Eu entendo que algumas pessoas podem achar o inútil forte, tá tudo bem. Isso aí vai variar muito com as nossas experiências de vida, a maneira como a gente foi criado. Mas se apegar desse jeito e não olhar para outras palavras que são ditas, que pra mim é a grande questão. Sim, e aí você pode entender também que ela tá tentando não olhar o lado dele. Também, né? Tentando problematizar só o lado dele. Sim. O que eu acho que é muito complicado, cara. Muito aí complicado. O Mateus também depois vai falar com o Davi. Ele fala assim, quando a gente conversa coisa aqui, Davi, a gente pede. Até então somos aliados e foi pedido. Você tem que respeitar as gurias ou então não conversa mais com elas. Eu não gosto de pessoas que em uma semana tá de um lado e no outro muda. E eu gosto disso em você, porque você não fica mudando. Então o Mateus fala pra ele justamente sobre o Davi ter espalhado aí uma coisa que foi pedida pra ele não falar e que realmente não foi legal, né? Vamos continuar falando, porque agora a gente vai entrar sobre o Davi conversando com a Alane, que foi a pessoa pra qual ele, de alguma forma, fala o que ela tinha pedido segredo, e como a Alane vai reagir a isso e como os fadas vão reagir a isso. Sim. Mas eu vou só pedir um instante pra poder ler as mensagens que vocês mandaram pra gente. Ó, vamos aqui, ó. Deixa eu só voltar. A Tamires disse que acompanha a gente também no outro canal. Aliás, se você não sabe, a gente tem um canal de comidas aqui na internet também, no YouTube. Se chama Vale a Pena. Esse aqui é o Vale a Pena 2.0. E lá o Vale a Pena a gente vai amar receber você também lá. Vai lá que vocês vão gostar. E diz que acompanha a gente aonde a gente for. Ó, que delícia. Um beijo, Tamires. Obrigado pela companhia de sempre, então. Aonde tenha sol, é pra lá que eu vou. O Marquinhos Frois de novo aqui com a gente, ó. Diz que fica muito feliz pelo nosso sucesso. Diz que a gente merece. Muito obrigado, Marquinhos. Diz que se emociona ao ver eu me emocionando quando eu falo disso. Muito obrigado, Marquinhos. Vou ficar emocionado de novo. Mas obrigado mesmo. O apoio de vocês, vocês sabem que é fundamental. O Matheus Abrantes diz, sou baldocinho desde 2020. Fiquei não, caiu um cisco aqui. Sou baldocinho desde 2021. Gostaria de ver uma collab entre vocês e o podcast Planta Faz Isso. Manda um beijo pra Sasha. Quem sabe não rola, hein? Ia ser legal, hein? Obrigado, Matheus. Um beijo e um beijo pra Sasha. Sasha é um gatinho? Parece que sim, tem um emoji de gatinha. Um beijo, Sasha, um beijo, Matheus. A Amanda diz que tá muito feliz com as nossas conquistas. Muito obrigada, Amanda, Obrigada, por compartilhar com a gente. Sobre os latidos do Voz do Além, a Jess tem 5 meses e o Joey tem 4 anos. Então vou fazer diferente, tá? Primeiro, pra cada idade. 4 anos, 4 anos. O Joey. Agora, entendeu? Entendi, pra Jess que só tem 5 meses. Entendeu? Nossa! É um latido com... tem um pouquinho de ar, porque ela ainda não tem o domínio, né, da corda vocal, entendeu? Fono, a gente vê por aqui. Obrigada, Amanda. Obrigada, um Mandinha. beijo. E temos também a Regiane Rodrigues, que falou, oi meninos, tudo bem? Tudo, e com você, Regi? Primeiramente, quero dizer que acompanho os 2 canais e adoro vocês. Muito obrigado. Pela companhia. Obrigado. Se você também quiser mandar sua mensagem pra gente, a gente vai amar receber. É só você apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code, ou então no comentário fixado ali, você consegue apoiar o nosso trabalho e ao mesmo tempo mandar sua mensagem. Vamos voltar aqui pra gente continuar falando sobre o jogo. Vamos. Porque a Alane e a Beatriz têm uma conversa ali na sala, em um determinado momento, onde a Beatriz, a Alane, elas comentam
sobre não confiar mais em nada, em não contar mais nada pro Davi. A Beatriz fala, olha, eu não confio mais em contar mais nada pro Davi, porque já tô chateada com o que foi feito aí. O Davi depois chega ali na sala e ele vai falar pra Alane. Ele fala assim, eu quero que você entenda que eu não lhe traí. Acho que é melhor a gente falar amanhã, a Alane responde. Até porque eu pedi pra você não falar, entendeu? Aí o Davi responde, eu entendi, mas eu vou te explicar. Você vai ter sua posição, eu vou ter a minha. Mas a gente vai conversar, mas eu quero o seu bem, tá certo? Você é uma menina de ouro, independente se você quiser falar comigo ou não quiser mais, o carinho que eu tenho por você não vai mudar. Aí a Alane diz, eu não vou deixar de falar contigo nem nada assim. Eu só acho que é uma coisa que a gente tem que conversar e se resolver. É isso, basicamente. Eu gosto de ti, só que eu discordo de algumas coisas. E aí, gente, assim... O complicado é que o Davi, ele não se arrepende do que ele fez, né? Porque o Davi, ele bate muito na tecla que ele precisava falar aquilo naquele momento porque ele tava sendo atacado. E eu entendo que ele tava sendo atacado, só que ao mesmo tempo não dá... Você expõe o jogo de outra pessoa, Não dá, cara. Porque você tá jogando com outras pessoas. O Davi que veio jogando muito tempo sozinho, talvez ainda ele não tenha dado esse mood aí de perceber que agora ele tem aliados. E aliados no jogo dividem opiniões, dividem informações. Não dá pra poder fazer isso, às vezes você tem aquele trunfo que você não pode jogar, né? Exatamente. E aí, depois, numa conversa na área externa, a Alane vai falar sobre isso de novo. Ela fala, Davi, eu gosto de ti, mas é inegável que existe uma quebra de confiança, pelo menos um pouco. Aí o Davi fala, não, quebra de confiança não. Aí ele explica, ele fala, entenda a minha posição. Eu tenho uma arma para usar. Eu jogo, você sabe que eu jogo. Eu sou razão. Eu tenho uma arma para usar. Eu ia falar isso bem depois, eu não ia falar isso hoje. Mas só que eu vi 10 pessoas vindo na minha frente, tudo me apontando. E aí é isso, né? Ele utiliza a favor dele, mas ao mesmo tempo ele acaba prejudicando o jogo de outra pessoa. De confiança, sim. Aí a Beatriz fala pra ele, meu gostar de você, Davi, não vai mudar, mas em questão de jogo, de voto, não vai dar certo, sabe? Então, provavelmente, a gente vê aí um fim de um quase começo entre o pessoal do grupo Fada. E aí eu acho mais complicado ainda o Fada se voltar contra ele. Porque, querendo ou não, você via ali que a casa dividida, pelo menos o Davi, tinha as fadas do lado. Agora, não tendo as fadas do lado, Boninho, eu te suplico, se você tiver que fazer uma repescagem, tiver que fazer uma casa de vidro, é essa semana. Não, amor, mas isso não vai acontecer, sabe? Essa Porque semana. Quando o Davi voltar hoje do paredão mais a Alane, eles vão entender como o público dando uma chance pra eles enquanto grupo. Então eu acho que isso vai ser resolvido durante a semana. Eu vou esperar aí então. Eu acho que vai ser resolvido. Em casa de vidro. Até porque pro Davi é importante estar com Fadas e pro Fadas também é importante estar com o Davi. É Tanto por ele ser um voto a mais, quanto por eles estarem percebendo que ele volta dos paredões, né? Sim. Então em relação a jogo aí, é importante pra todo mundo. Eu quero ver como é que vai impactar, o que eles vão pensar. Exatamente. E aí a gente tem a Fernanda conversando com o Michel, e quando a Fernanda conversa com o Michel, ela comenta que o Bin disse pra ela na academia que ele falava mal dela pra casa no tempo que eles estavam brigados. E aí a Fernanda vai falar isso pro Michel. Ela fala assim, eu preciso ponderar, eu tenho o direito de fazer isso, porque eu desculpei toda a situação do Marcos, da história da Alane, e isso eu passei por cima. Eu estou mal, eu chorei de novo aqui de raiva, do tipo, que garoto burro, ele não tem noção do que ele tá perdendo comigo. Ninguém aqui dessa casa se importa com ele como eu me importo, e eu não sei o que foi falado, e eu queria ouvir da boca dele pra eu poder me preparar com isso e poder escolher, superar isso dentro de mim. Ela fala que ela sabe que ele falou mal dela, mas ele não conta pra ela o que foi. E aí o Michel fala, e mesmo você insistindo, ele não falou? E a Fernanda diz, não quer falar. Falou que não quer repetir, por isso que faz eu achar que foram coisas horríveis, que saiu do jogo. Porque se por algum momento esse garoto falou mal de mim, da minha história e da minha vida, acabou. Ela também comenta aí com o Michel e com outras pessoas do quarto que ela não quer que o Lucas se mude pro quarto. O Lucas que tá se aproximando da Pitel, ela já disse que tá aí com ciúme em relação ao jogo. E aí o que acontece é que mais tarde no quarto, ela e o Bin vão ter um desentendimento, porque ela vai relembrar das situações passadas em relação a Alane e tudo mais, e aí ela vai dizer pra ele
que ele tá perdendo a cronologia dos fatos. Eles meio que começam uma discussão sobre isso aconteceu antes, isso aconteceu agora e tudo mais. E aí ele fala pra ela que ela acha que ela tá sempre certa. E a Fernanda diz pra ele, Bim, você não tem direito nenhum sobre a minha história. Falando sobre essa questão que ela tá na dúvida aí, sobre o que ele falou mal dela pro restante da casa. E claro, toda conversa, toda treta sempre tem fofoqueiro, né? Sempre. Matheus ficou ouvindo atrás da porta. Me admira, Matheus. Ah, tá certíssimo, Fazer né? fofoca sim. Depois a Bia e a Alane também vão pra trás da porta tentar ouvir o que tá falando. Aliás, a Alane, que tentou conversar com a Yasmin e a Leide, elas não quiseram conversar com ela. Ela deitou ali, chorou e tudo mais na sala. Também tem que dar um tempinho, né? Pra poder a poeira baixar e ver. Pra absorver também as coisas, Sim. né? Matheus e Leide conversaram, ambos falando, o Matheus falando que não passa a mão na cabeça do Davi, Leide falando que não passa a mão na cabeça da Yasmin. Basicamente foi essa conversa. E a gente também teve uma conversa mais tarde da Isabelle com o Davi na cozinha. E é uma conversa onde o Davi fala que ele quer... Lembra que eles tiveram uma conversa? No vídeo anterior a gente comentou. Eles tiveram uma conversa na segunda tarde. O Davi comentou que não quer que ela se afaste. Ela fala, mas você tem outras pessoas. Ele fala, eu não quero que você se afaste. Ele repete isso. E a Isabelle vai e fala que talvez eles possam se afastar também pelas discordâncias que eles têm. Então existe, assim, essa possibilidade tá ficando mais clara. E ela tá começando a verbalizar isso. O que eu acho importante até pra gente entender o afastamento e não ficar suspeitando outras coisas. Mas não é possibilidade não, já é fato. Já é fato. Já vamos concordar que é fato que eles estão se afastando já é por causa fato, disso. exatamente. E aí o que acontece? Na noite o Davi vai dormir no quarto magia, a Leide sobe pra dormir, ia dormir com a Yasmin, depois eu acho que elas nem dormem lá mais, só que elas começam a entrar, acender a luz, apagar a luz, bater a porta, conversar alto, tudo pra irritar o Davi. E de uma forma consciente. Elas estão falando, tem uma hora que a Yasmin para em frente à porta, ela fica abrindo e batendo a porta. Como se fosse uma criança, assim, sabe? E aí depois fica... É isso que é muito incoerente, né? Porque ela é uma pessoa que fala muito, eu tenho 35 anos, não sei o que, não sei o que. E ela tá ali, abrindo e batendo a porta. Mas ao mesmo tempo ela tá fazendo isso, achando que ela tá dando uma resposta pra ele, né? Sim. De tipo, você fez comigo, vou fazer com você também. Só que ela também, de alguma forma, não só ela, mas todo mundo da casa... Eles são induzidos aí porque vieram 2 mensagens do Big Boss durante essa madrugada. 2 mensagens em momentos diferentes. Tem um momento que a Leide tenta ir ao confessionário e Davi também. E o confessionário fica fechado. Então, eles estão tentando ir lá pra falar alguma coisa. Provavelmente pra culpar a outra pessoa. As pessoas ficam comentando, será que alguém tá indo lá pra falar sobre agressão, não sei o que, não sei o que. E aí o Big Boss manda o seguinte recado. Atenção, senhores. Você não vai no confessionário. Não é você quem decide quem sai, quem fica, quem agrediu ou não. A decisão da agressão é nossa. Você pode até pleitear, mas nós é quem decidimos. Ninguém de vocês decide quem é eliminado. Então ele fala isso no momento. Sem citar nome, sem né? citar Ou seja, nome. O fecho serve pra qualquer um. Mas ali foi entre um tentando ir, o outro tentando ir. Eu não sei a ordem cronológica. Mas serve pra todo mundo. E num outro momento ele também diz outra coisa. Textão. Senhores, mimimi de agressão não existe. A agressão é alguma coisa que a gente avalia e tem uma relação física. Fora isso, façam o que vocês quiserem. E aí que eu acho que o Big Boss, de alguma forma, ele induz até as meninas a quererem depois ficar aí. Brincando não, querendo, provocando o Davi. Porque ele fala o seguinte, ó. Acender a luz do quarto, roubar comida do amiguinho, fazer uma brincadeira, botar uma cadeira no meio do caminho é um problema seu, não é nosso. Agora, o que vamos avaliar é a agressão física, que pode ser pequena, grande, média, de acordo com que vocês tenham alguma relação com a pessoa. Aí diz algumas coisas porque é difícil de entender tudo. Ô Boninho, bota o microfone em você também quando você falar. Fica... Não é? Aí ele fala mais alguma coisa e termina assim. Parem de mimimi, jogo que segue até logo. Eita. Então, taca fogo no parquinho. O Boninho também tá doido que a confusão aconteça. Não vamos mentir que a gente também gosta de ver as tretas do lado de fora. O negócio aqui. todo, sabe? Às vezes, o negócio debandeia pra um lado muito incoerente que talvez a torcida que tava dividida assim, que, vamos supor, as pessoas que estão aqui fora e não gostam do jogo do Davi, são contra o Davi, também não estão do lado das meninas. Sim. Que são a oposição dele, justamente porque tem muitas falhas de incoerência, Mas sabe? é nesse momento que eu vejo, por exemplo, pessoas que não estão em grupo, como o Matheus ele tá em grupo, né? Como a Isabelle, mas até o próprio Matheus, talvez ganharem uma força.
Sim, Porque é um lugar que, se a pessoa não concorda com não concorda também aqui, ela vai ter que vai ter que ter alguém que é coringa ali, alguém que ela goste. Sim. Então, nessa forma, algumas outras pessoas podem ganhar a torcida. Podem ganhar, sabe? é verdade. Nesse bom sentido. ponto, é verdade. Vamos continuar acompanhando tudo que vai acontecendo. Vambora. Coloque aí a sua opinião, sempre com muito respeito. A gente vai construindo juntos. E lembrando que toda opinião sobre BBB tem validade de apenas... Antes era 30 minutos, agora são 30 segundos. 30 Porque segundos. muita coisa acontece e aí pode ser que o que a gente diga aqui daqui a pouco já não vale. O que você escreve também você pode mudar. Tá tudo certo. O importante é a gente acompanhar o jogo e fazer esse jogo também se movimentar aqui fora, né, Voz do Além? Sim, o debate. E a gente volta o quê? A qualquer momento, né? Um beijo.